Olá pessoal, tudo bem? Vamos à correção então das questões que foram propostas aí na última aula. Vamos ver aqui. Foram as questões 1 a 18 da página 38 e 1 a 11 da 39 e 40. Então, questão 1. Questão número 1. Deixa eu pegar aqui o arquivo. Vamos lá, questão 1. Escreva em seu caderno o termo abaixo que substitui corretamente a tarja entre parênteses das frases 1 a 5. Epidemia, pandemia. A. Endemia. B. Epidemia. C. Pandemia. D. Virose e zoonose viral. 1. Uma doença causada por vírus é denominada virose. É isso aí. Qual que é na prática a diferença? É que uma virose ela não é curada com antibiótico, né? O antibiótico, quem é sensível ao antibiótico são as bactérias. Vocês podem perguntar, mas por que a azitromicina então entra na questão aí do Covid, né, em alguns momentos? É porque, conforme a gente já tinha falado antes, quem tem essa doença tem uma supressão aí do sistema imunológico e aí a bactéria causadora da pneumonia pode se instalar. Nesse caso, a azitromicina seria efetivo contra a bactéria, né? 2. Fala-se em quando há um aumento súbito no número de casos de uma doença em uma população. Epidemia. Epidemia. Quando há um aumento súbito, por exemplo, no verão, nós temos epidemias de dengue, né? Porque aumentam as chuvas, prolifera-se o mosquito, e aí nós temos epidemias, né, de dengue no Brasil. 3. O termo blá 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 se refere a uma doença que se mantém em frequência praticamente constante em uma determinada região. Determinada região, endemia. Por exemplo, a malária é uma protozoose restrita lá mais à região norte do Brasil. No caso do Brasil, né? Claro. Que em outros países nós temos também, na África, em outros países. Mas no Brasil ela fica mais restrita à região norte. Então nós falamos de uma endemia. Uma doença viral em que a pessoa pode se infectar pelo contato com um animal portador do vírus é denominada zoonose viral. Zoonose viral. Então é um vírus transmitido por não transmitido, em que um animal é o que a gente chama de reservatório natural, e ele pode vir a contaminar o humano. Por exemplo, a raiva, também chamada de hidrofobia, é uma doença viral que fica nas glândulas, afeta mamíferos, né? Então dá-se do animal infectado para o sadio através do contato da saliva por mordedura. Então, uma zoonose viral, ela é transmitida por um animal aí, né? Sofre uma mordida, um rato, um cachorro, às vezes um morcego. Ok? Pode ser por ingestão também, né? Por exemplo, o ebola, uma doença viral gravíssima, pode ser causada pela ingestão de carne de algum mamífero contaminado. A febre amarela, né? Teve até um tempo atrás que o pessoal estava matando os saguezinhos, né?
porque eles são reservatórios naturais do vírus da febre amarela, que é um pouco de ignorância, né? Um pouco não, muita ignorância. Porque na verdade é o mosquito que transmite, então controlando aí a imundície urbana, né? Você teria um controle do mosquito e aí não teria tanto esse problema. Quando uma doença atinge mais de um continente em uma onda epidêmica que pode se prolongar por anos, fala-se em pandemia. É o caso do Covid, né? Covid-19. É uma pandemia. O caso também da AIDS. A AIDS também é uma pandemia. A AIDS está aí desde a década de 80, né? Faz bastante tempo, faz 40 anos praticamente. Escreva em seu caderno no termo abaixo que substitui corretamente a tarja entre parênteses das frases 6 a 10. A. Cromossomo bacteriano. B. Divisão binária. C. Flagelo bacteriano. D. Nucleóide. E. Plasmídio. Vamos lá. 6. Uma estrutura proteica filamentosa que algumas bactérias utilizam para se movimentar é o flagelo bacteriano. Pessoal, o flagelo bacteriano ele é diferente do flagelo da célula eucarionte. O flagelo bacteriano é um filamento proteico, enquanto que na célula eucarionte nós temos um complexo de vários microtúbulos, um corpúsculo basal, que é uma estrutura aí similar a um centríolo, né? Ele tem um centríolo aí, diversos microtúbulos. O flagelo da célula eucarionte é revestido por membrana, então é uma organela complexa. Na bactéria ele é mais simples. 7. É a molécula circular de DNA, ou cromossomo, cuja presença, embora vantajosa... É a molécula circular de DNA, cuja presença, embora vantajosa, não é essencial à vida de uma bactéria. Trata-se do plasmídio, pessoal. Então, o plasmídio é uma molécula circular de DNA acessória da bactéria. Muitas vezes a bactéria consegue fazer cópias desse plasmídio sem entrar em divisão. Ela consegue colocar esse plasmídio para o ambiente e compartilhar com as colegas dela, aí, né, com outras bactérias. As bactérias então conseguem captar isso ativamente do meio. E o plasmídio muitas vezes ele está relacionado com a aquisição de resistência a antibióticos. Então é uma forma das bactérias compartilharem informações gênicas horizontalmente, o que é muito interessante. O que no caso dos animais, aí, dos seres mais complexos, não é possível. A gente compartilha informação gênica verticalmente para os nossos descendentes, nunca para um contemporâneo, né? Eu vou tocar em você e te passar uma informação gênica. Não é assim que funciona nos eucariontes. Claro que pode ter exceções, né? Biologia tem muitas exceções. 8. A molécula de DNA circular que contém os genes essenciais à vida de uma bactéria é o cromossomo bacteriano. Então, o cromossomo bacteriano, ele também é circular. 9. A região da célula bacteriana ocupada pelo material genético é chamada de nucleóide. Nucleóide. Não é um núcleo. Quem tem núcleo são as células eucariontes. O que é o núcleo? É uma estrutura delimitada pela carioteca. O que é a carioteca? É a membrana nuclear. É uma membrana dupla, né? Então são duas membranas plasmáticas que contêm poros grandes, né? Complexos do poro, que são estruturas proteicas, por onde vai transitar o RNA, que é produzido no núcleo da célula. A bactéria não tem isso. A bactéria, o material genético dela, o cromossomo bacteriano, fica numa região central da célula, mais ou menos num canto, vamos dizer assim, que é o que a gente chama de nucleóide. Não é um núcleo propriamente dito, ele não está delimitado pela carioteca. Já nas células eucariontes, sim. Certo? Na célula eucarionte, dentro do núcleo,
nós temos uma estrutura que vai dar origem aos ribossomos, que é o nucleolo. Então temos vários nomes aí, né? Núcleo, nucleolo e, no caso das bactérias, o nucleoide. 10. O processo de reprodução das bactérias em que o indivíduo origina 2 é o divisão binária. Divisão binária, ou simples divisão. Ela simplesmente se divide, ok? Existe também a conjugação, ou seja, quando a bactéria ela se junta a outra e através do pilissexual elas trocam material genético. Então é uma forma de reprodução sexuada entre as bactérias aí, em que há a troca de material genético. 10. O processo de reprodução das bactérias em que... Opa, essa já foi. Escreva em seu caderno o termo a seguir que substitui frases corretas, as tarjas entre parênteses das frases 11 a 13. Bom, aeróbica, anaeróbica ou anaeróbia facultativa, anaeróbia obrigatória, autótrofa fotossintetizante, autótrofa quimiosintetizante, heterótrofa parasita e heterótrofa saprofágica. Então são todas as vias metabólicas aí das bactérias, tanto para a obtenção de alimento quanto para a obtenção de energia. Mas é diferente? Sim, é diferente. O alimento é um substrato. Então, como você vai obter o alimento é uma coisa. Então, vamos supor a glicose. A glicose é um substrato. Então, como eu vou obter a glicose? Eu faço fotossíntese. Então, eu vou produzir glicose a partir de gás carbônico, água e luz, energia da luz solar. Vou pegar a energia da luz do sol e construir a glicose. Fotossíntese. Eu vou fazer quimiossíntese, então eu vou pegar gás carbônico, água e vou construir a glicose a partir de energia de reações químicas. Por exemplo, energia que os elétrons que o gás sulfídrico libera em reações químicas. Quimiossíntese, não tem luz solar, energia química de reações minerais. Ou eu vou predar um outro ser vivo e vou obter minha glicose disso, de outro ser vivo, seja uma alga, seja um outro micro-organismo, seja parasitando, né? Eu sou heterótrofo. Então eu posso ser um heterótrofo parasita, viver no interior de um organismo ou na superfície de um organismo e obter esse substrato dele, me alimentar dos tecidos dele. Ou eu posso ser saprofágico, isso falando de bactérias, viu? E aí a saprofágica é a decompositora, ela vai agir sobre organismos mortos. Matéria orgânica que não está mais sendo utilizada em decomposição. E aí vai torná-la sais minerais, gases novamente e obter o seu substrato dali, né? Bom, outra coisa é gerar energia. Então isso é como obter o alimento. Agora, como gerar energia? Então você tem lá o substrato. Fotossintetizante fez partir do gás carbônico, água e luz. Quimiosintetizante, gás carbônico, água e energia química. O heterótrofo a partir de outro ser vivo, ou matéria orgânica que está largada no meio. Conseguiu o substrato. Agora, outra coisa é converter esse substrato em energia. Então você tem diferentes vias. Você tem a via aeróbica, que usa o oxigênio. Então eu pego esse substrato, vou convertê-lo em energia e liberar gás carbônico e água. E CO2, gás carbônico, água, e produzir 34 ATPs. E eu tenho a fermentação, que é um processo anaeróbio. Então aí você tem bactérias que são anaeróbias obrigatórias ou facultativa. Como que é essa facultativa? Se tem oxigênio, ela tolera. Ela não morre. E algumas conseguem usar esse oxigênio. E na ausência de oxigênio, ela faz fermentação e também fica viva. E tem a anaeróbia obrigatória, que ela só faz fermentação. O oxigênio é tóxico, ela morre na presença de oxigênio.
Oxida ela e ela morre. Certo? Então, as anaeróbias pegam a glicose, quebram ela ao meio e geram pouco ATP. É um processo menos eficiente do ponto de vista energético do que a aeróbica, a respiração celular. A anaerobismo, né, a fermentação é menos eficiente na produção de ATP, mas mantém elas vivas. Então nós temos 3 vias de fermentação. A fermentação acética, que produz o ácido acético, fermentação lática, que produz o ácido lático, e a fermentação alcoólica, que produz etanol, né? Então vamos lá. Quando uma bactéria obtém energia a partir de reações químicas inorgânicas, disse que ela é quimiosintetizante, autótrofa quimiosintetizante. 12. Uma bactéria utiliza o gás oxigênio em seus processos de obtenção de energia. Aeróbia ou aeróbica. 13. Uma bactéria que não sobrevive em presença de gás oxigênio é denominada anaeróbia obrigatória ou anaeróbia estrita. Também pode aparecer esse nome. Estrito é uma coisa que é só aquilo. Beleza? Os vírus... Outra coisa agora. Os vírus distinguem-se de todos os seres vivos porque são parasitas? Tem outros seres vivos que são parasitas. Apesar que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Existem outros organismos que são parasitas intracelulares. O plasmódio é um protozoário causador da malária, ele é um parasita intracelular. B. Tem células procarióticas? Não. Vírus não tem célula procariótica. Quem tem célula procariótica são as bactérias e as árqueas. Não tem estrutura celular. É isso. Vírus não tem estrutura celular. Mas e se fosse falando que tem ou DNA ou RNA? Então aí seria complexo. Porque hoje nós sabemos que existem os vírus gigantes, que têm os 2 tipos de material genético, né? Então, mas eles ainda não têm estrutura celular. Então, essa aí é a alternativa. D. Não tem proteínas em sua composição. Tem bastante. Bastante proteína em sua composição. Bom, 15. O material genético, olha lá. Tá vendo? É complicado isso. Complicado, minha gente. A ciência das exceções sempre dá. O material genético dos vírus é sempre o DNA? Não. Tem vírus de RNA, os retrovírus. Sempre o RNA? Não. Tem vírus de DNA, os bacteriófagos e os vírus de DNA. Sempre DNA e RNA? Não. Tem vírus que só tem DNA, tem vírus que só tem RNA. D. DNA em alguns e RNA em outros. Ou seja, ou um ou outro. Então, né? É essa a resposta que o livro indica para nós. Entretanto, nós que somos fera demais, já sabemos que atualmente existem os vírus gigantes, que muitos apresentam os 2, né? Tanto DNA quanto RNA. Inclusive estruturas produtoras de proteína, tipo quase uma célula. Então, mas, de maneira geral, é essa aí a alternativa correta. Vamos lá. A vacinação contra um vírus consiste em... Então a gente viu isso aí lá naquele vídeo, né? Que a gente estava conversando, tal, mostrou os anticorpos. Aí a gente fez uma conversinha sobre vacina. Bom, impedir que o vírus ativos penetrem no corpo? Não. Isso são medidas profiláticas. Profilaxia é prevenção, tá? Então, vamos pensar aí. Medida profilática para evitar que o vírus HIV entre no seu corpo. Sexo com preservativo, evitar contato sanguíneo, não compartilhar seringas, né? Profilaxia para evitar o Covid-19 entrar no seu organismo. Usar máscara, álcool gel, higienizar as superfícies.
evitar aglomeração, são medidas profiláticas que vão impedir que ele entre no seu corpo. B. Injetar na pessoa agentes infecciosos atenuados ou partes dele que ativam as defesas corporais. É isso que é a vacina. Então você vai destruir o vírus de alguma forma, você digere ele. Então ou você vai entregar aquelas proteínas spike, que é a proteína da superfície do vírus, ou você vai entregar um pedaço do RNA do vírus, que a grande parte das vacinas do coronavírus que estão sendo feitas são vacinas de RNA. São vacinas de RNA. Outras são vacinas com partes do vírus. E aí o seu corpo, né, o seu macrófago vai fagocitar isso, essa parte, que é uma proteína não pertencente ao corpo. Então ele fagocita isso, leva para o linfócito T e apresenta para o linfócito T. Fala, olha aqui que eu coletei. Aí o linfócito T analisa e fabrica um anticorpo específico contra aquela proteína, que são aquelas proteínas, o anticorpo são aquelas proteínas com formato em Y. Essas proteínas vão ficar na sua corrente sanguínea e quando elas encontrarem o vírus, elas vão inibi-lo. Ou bloquear a sua ação, ou sinalizar para que um macrófago venha engolir ele, ou mesmo destruir o vírus. C. Então a B é que é a correta. C. Injetar na pessoa drogas especiais contra o vírus? Não, isso é quimioterapia, é tratamento com medicamento. Né? A vacina, ela chama medicina preventiva. Ela é uma profilaxia também. Ela não é um tratamento. Então ela vai preparar a sua imunidade antes de você adquirir o vírus. Se você já adquiriu o vírus, a vacina não adianta. Você já vai ter desenvolvido sua imunidade. É claro que o vírus se modifica, então às vezes vai surgindo várias vacinas, ou se você pegou uma variante, você toma vacina para outra variante, e assim por diante. Tem vírus que sofrem mutação com mais facilidade que outros. Os retrovírus têm uma tendência maior à mutação, que são os vírus de RNA. D. Injetar na pessoa antibióticos específicos contra doenças virais. Não. Antibiótico contra doença viral não existe. Antibiótico é contra bactéria. O vírus não tem estrutura celular. A maioria dos antibióticos age bloqueando o ribossomo da célula bacteriana, ou seja, bloqueando a síntese proteica da bactéria. O vírus não tem síntese proteica, ele usa da célula eucarionte, então não tem sentido. Claro que existem antibióticos que vão romper a parede bacteriana, que vão fazer outras coisas. Mas enfim, não é funcional contra vírus. Tem alguns medicamentos que tem o vírus. Tem medicamentos que vão atuar na superfície dele, impedindo que a sua proteína de superfície interaja com a célula hospedeira. Então ele não vai entrar na célula. Tem medicamentos que bloqueiam o material genético do vírus, impedindo que ele se ligue ao seu. E tem proteínas que vão impedir a transcrição, vão impedir que o material genético do vírus seja copiado. Então são várias drogas antivirais, só que elas interferem muito no nosso metabolismo também. São drogas com efeitos colaterais meio pesados. Então, para coronavírus, um que foi cotado foi o Remdesivir, que é um antiviral. No caso da gripe suína, que foi uma pandemia de gripe anterior, só que não era um coronavírus, era um influenza, um outro tipo de vírus, também vírus de RNA, só que um vírus diferente, um influenza, foi utilizado Tamiflu, um outro antiviral. Para a AIDS é usado outro antiviral, o AZT, que é que se liga lá no material genético do vírus. Um coquetel com 3 medicamentos que agem nessas 3 frentes, na verdade, contra o HIV. Tem efeitos colaterais severos. E nós temos o soro. Não sei se vocês viram recentemente uma notícia que o Butantan está desenvolvendo soro anti-Covid. Então ele põe o Covid-19 no cavalo,
O cavalo é um mamífero, então ele tem o receptor ACE2. E aí o corpo dele, só que pra ele não é severo. Enfim, eu não acompanhei tudo pra ver se o cavalo fica muito mal. Parou, né? Da informação completa e ser politicamente correto. Não sei. Mas pra mim o mais importante é a vida humana, né? Então eles injetam o Covid no cavalo. O cavalo produz os anticorpos. É coletado o sangue do cavalo. Não o suficiente para matar ele, né? Ele permanece vivo. E aí esse sangue é purificado e são extraídos anticorpos. E aí o anticorpo é injetado na pessoa. Isso chama soroterapia. Isso é utilizado para veneno de cobra, veneno de escorpião. É o soro. Tem lá os anticorpos já prontos. Então é diferente da vacina. É um tratamento. A vacina é uma profilaxia, uma prevenção, porque o seu próprio corpo produz anticorpos. E o soro é um tratamento. É uma antibody terapia. Anticorpoterapia, né? 17. O processo de reprodução das bactérias é assexuado por divisão binária. Letra B. Esse é o processo mais comum. Mas elas podem fazer conjugação também. E 18. Um organismo procariótico que vive em uma fonte termal ácida, superando temperaturas entre 60 e 80 graus, é provavelmente uma árquea. As arqueobactérias, elas são conhecidas por viver em condições extremas de salinidade, temperatura, pressão. São as extremófilas. Tá bom? Valeu!